Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, uma das atrizes mais talentosas da sua geração, um dos maiores diretores da história. Um filme tão podreira que as pessoas não aguentam passar da primeira cena. A extrema-direita. Uma fórmula que funciona e que vai te fazer se acabar em lágrimas. A Nova York do futuro. No final, tudo isso vai fazer sentido. Ou não. O pacote numeroso de estreias da semana nos cinemas começa com um drama romântico. Em todo o tempo que temos, Florence Pugh e Andrew Garfield acabam formando um casal improvável, depois que ela atropela o rapaz. Eles têm uma filha e tudo vai muito bem, até que ela descobre uma grave doença. Andrew Garfield nasceu na época errada. Claro que ele é um ótimo ator, com menos de 40 anos de idade já tinha 2 indicações ao Oscar na categoria principal, por Até o Último Homem e por Tic Tic Boom. Tem um personagem icônico do universo pop para chamar de seu, que é o Homem-Aranha. Tem tudo isso. Mas se ele tivesse nascido uns 15 anos antes, poderia ter sido um rei das comédias românticas na última era de ouro das comédias românticas, que foram os anos 90. Como hoje em dia quase não se fazem mais comédias românticas, pelo menos não no cinema, resta a ele brilhar em um drama romântico. E ele recebe aqui uma parceira de uma qualidade que não é tão fácil de encontrar. Florence Pugh é uma das atrizes mais talentosas da sua geração. E olha que ela é da mesma geração da Jennifer Lawrence, da Emma Stone, da Margot Robbie, da Saoirse Ronan, da Zendaya. Ela também já foi lembrada para o Oscar, concorrendo como coadjuvante por Adoráveis Mulheres. Não venceu, mas é dessas que a gente sabe que está ali, que é questão de tempo até que ela consiga. Então, tudo bem, temos boas partes, mas será que essas partes formam um bom todo? A missão de fazer isso acontecer é do diretor John Crowley, do bom filme Brooklyn, que tem um pouco essa cara de novela, no bom sentido, que todo o tempo que temos também tem. Todos eles trabalham com o roteiro de Nick Payne. E a propósito, como é bom, né, ver um roteiro que foi escrito por uma pessoa e não por um comitê, o que aumentaria a chance de ideias mais ousadas não irem para frente. Não que esse filme precise de ideias ousadas. A fórmula do casal com uma das metades doente já está muito bem estabelecida e funciona muito bem, obrigado, em filmes como Love Story, Filadélfia ou A Culpa é das Estrelas. O objetivo parece ser sempre fazer a gente se acabar em lágrimas. E olha, eles quase sempre, ou sempre, né, conseguem. Todo o tempo que temos está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 47 minutos. Nossa próxima estreia do cinema não é qualquer estreia, porque quando um dos grandes diretores da história, o diretor do maior filme da história, lança uma obra nova, não tem outra coisa a se fazer a não ser marchar para o cinema. E é precisamente o que está acontecendo com a estreia de Megalópolis. Francis Ford Coppola, diretor de O Poderoso Chefão, chega agora com um filme passado em um futuro, onde a cidade de Nova Roma foi construída sobre as ruínas da antiga Nova York. Em um cenário de hedonismo e megalomania, um genial artista se permite sonhar com um mundo melhor. E pode ter a chave para isso, mas ele vai enfrentar o ganancioso prefeito. Francis Ford Coppola é um monumento de Hollywood. E que ele não me ouça falando isso, porque provavelmente isso para ele não é um elogio, embora da minha parte seja. Isso porque ele brigou muito com Hollywood, que o fez sofrer, mas de quem ele soube tirar ótimo proveito. Depois de trabalhar em uma série de filmes menores nos anos 60, ele finalmente chegou lá com O Poderoso Chefão em 1972. E não se engane, O Poderoso Chefão também era um filme menor na época em que foi feito. O subgênero do filme de gangster era considerado morto e enterrado, muitos anos depois dos seus anos de glória. E mesmo naqueles anos de glória, ele já não era lá muito levado a sério por muita gente. Mas o Coppola conseguiu transformar o livro de Mário Puzo em um filme perfeito da primeira à última cena em suas quase 3 horas de duração. Foram 3 Oscars: melhor filme,
ator para Marlon Brando e roteiro adaptado do próprio Coppola com o Mário Puzo, os dois juntos. Quando isso aconteceu, o Coppola já tinha um Oscar de melhor roteiro para Patton, Rebelde ou Herói, filme que ele não dirigiu, mas que lhe abriu as portas para O Poderoso Chefão. E nossa, como ele aproveitou a oportunidade. Lutou contra a Paramount, que tentava controlar a produção. Coppola tinha tanta certeza de que seria demitido durante as filmagens que adiantou a filmagem das cenas mais impactantes para impressionar os executivos do estúdio. A luta continuaria ao longo da década, à medida em que ele brigava por controle criativo e, por mais que os donos do dinheiro não gostassem disso, tinham que engolir, porque o sujeito era uma máquina de fazer filmes maravilhosos e de concorrer a Oscars e conseguir boas bilheterias. Considerando todos os filmes dirigidos por ele na história, são nada menos que 55 indicações e 14 estatuetas conquistadas. Só ele, pessoalmente, foi indicado 14 vezes. 5 como roteirista, ganhou 3, 4 como diretor, ganhou 1, e mais 5 como produtor do indicado a melhor filme, ganhou 1 em O Poderoso Chefão 2, em um total de 5 Oscars só para ele. Mas depois de uma década de 70 consagradora e absolutamente irretocável, com O Poderoso Chefão 1 e o 2 depois, A Conversação e Apocalipse Now, o excesso de gastos e o baixo retorno de bilheteria fizeram com que os anos 80 começassem mal para ele. Aqui e ali o reconhecimento da academia ainda acontecia, ainda que de modo bem mais tímido que na década anterior. A volta ao universo dos Corleone, com O Poderoso Chefão 3 em 1990, não repercutiu como se imaginava, mas foi um bom filme. Ele ainda entregou mais 3 ótimos filmes na década: Drácula, Jack e O Homem que Fazia Chover, até finalmente se retirar de Hollywood. Não que ele tenha parado completamente de fazer filmes, apenas decidiu que não havia mais lugar para ele na máquina de moer talentos que é a capital mundial do cinema. Ele anunciou que continuaria a fazer filmes, mas de acordo com os seus próprios termos, e não mais em esquema industrial, como ele dizia. Depois de O Homem que Fazia Chover, que é de 1997, ele só tinha feito mais 3 filmes nesses últimos 27 anos. Afinal, essa história de fazer filmes de acordo com os seus próprios termos significa ser independente. E ser independente significa buscar dinheiro em outros lugares que não os grandes estúdios. E filmes, por menores que sejam as produções, custam muito dinheiro, então não é fácil. E assim chegamos a Megalópolis, que apesar de sua opulência, é um filme independente. Custou pelo menos 120 milhões de dólares, que Coppola financiou à base da venda de parte de sua vinícola na Califórnia, mais empréstimos bancários. Considerando que ele tem gestado esse projeto desde os anos 70 e que ele está agora com 85 anos, e considerando ainda que até aqui, após um mês em cartaz em vários lugares do planeta, incluindo os Estados Unidos, que é o principal, a bilheteria é de apenas 13 milhões de dólares, dá para dizer, infelizmente, com uma boa dose de certeza, que esse filme é o testamento cinematográfico de Coppola. Mas era um filme que tinha que ser feito. E ele começou a, de fato, ser feito lá em 2001, com um elenco ainda mais pesado do que o de 2024. Aliás, bem mais pesado. Paul Newman, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey, Russell Crowe, Uma Thurman, Nicolas Cage, entre outros. Mas aí tinha uma cena que meio que previa os ataques às torres gêmeas do World Trade Center, tinha Nova York meio destruída. Ficou sem clima e aí o projeto acabou indo para a gaveta. As correntes só voltaram a se mover em 2022, com Zendaya, Cate Blanchett e Michelle Pfeiffer escaladas. Mas elas também não chegaram a filmar. Mas não dá para reclamar de um elenco que tem Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman, Talia Shire, Jon Voight e Lawrence Fishburne, mesmo que esse elenco tenha o Shia LaBeouf. Megalópolis está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 18 minutos. Mas vem cá, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal? Ah, então tá esperando o quê? Se você tá aqui é porque gosta de cinema. E se gosta de cinema, tem que se inscrever no canal.
Eu não aceito não como resposta, hein? Nossa próxima estreia é a volta do mais novo ícone do terror, o mais novo assassino sanguinário que o cinema produziu e que tanta gente quer ver mais. É Art the Clown, o palhaço que volta em Terrifier 3. Desta vez ele vem atazanar o Natal da pequena cidade que não por acaso é onde moram a jovem Sienna e seu irmão Jonathan, que já estavam às voltas com o maníaco no filme anterior. Imagine que você tem uma ideia para um filme. Aí você escreve um roteiro e corre atrás dos meios para transformar esse roteiro, de fato, em um filme. Contrata a equipe técnica, os atores, os equipamentos, tudo. Aí você dirige e lança esse filme. E ele faz um baita sucesso. O pessoal da grana, então, te procura e fala: queremos mais disso, queremos a parte 2. Nesse momento aparece um dilema na sua frente. Eu não mexo em time que está ganhando, repito a fórmula do primeiro e aposto no que já deu certo, correndo o risco de as pessoas criticarem porque é só mais do mesmo? Ou eu faço um negócio diferente, abraço a ousadia, arrisco, correndo o risco de os velhos fãs do primeiro filme não gostarem? Não existe uma resposta certa para essas perguntas, embora eu, pelo menos, tenha uma certa tendência a valorizar o risco. A decisão é difícil porque, dos dois jeitos, a coisa pode dar certo ou pode dar errado. Eu lembro da época da saudosa revista 7, que eu devorava todo mês, lá nos anos 80, 90 e 2000. Teve uma vez que eu li uma crítica que dizia mais ou menos assim: esse filme é ótimo porque ele não explica nada, ele te joga no meio da ação e aos poucos você vai entendendo o que está acontecendo. Tempos depois, eu li uma outra crítica de um outro filme que falava mais ou menos o seguinte: esse filme é uma porcaria, porque ele não explica nada, ele te joga no meio da ação e aos poucos você vai entendendo o que está acontecendo. Aparentemente existe uma contradição aí, embora não necessariamente a mesma pessoa tenha escrito as duas críticas. Mas o meu ponto é que, mesmo assim, não existe contradição. Você pode fazer um filme que já comece jogando o espectador na ação, sem explicar muita coisa, e isso ser tão bem feito, tão envolvente, que a gente fica assim, uau! Ou você pode fazer essa mesma coisa de um modo tão mal feito que isso já vai deixar o espectador irritado e desconectado do seu filme nos primeiros minutos. Terrifier, o primeiro, de 2016, foi a expansão para a longa-metragem de ideias que o diretor e roteirista Damien Leone já vinha trabalhando em curtas quase pelos 10 anos anteriores. Um palhaço assassino misterioso que sai retalhando geral. O filme não tem nada de muito original ou diferente. É bem um slasher à moda antiga, à volta de um subgênero do terror que teve o seu auge nos anos 70 e 80 e saiu de moda nos 90 e agora ensaia essa volta. O primeiro Terrifier bebe nessa fonte de sangue, né? Sem trazer nada de novo, mas tem o charme das produções toscas, que, feitas do jeito certo, como foi, né, conseguiu seu espaço, tipo o primeiro Jogos Mortais, por exemplo. O primeiro Terrifier custou só $35 mil para ser feito. Não teve uma bilheteria muito grande, até porque o lançamento foi modesto, mas foi ganhando status de cult entre os fãs de terror. Esse impulso que ele foi ganhando no streaming e em outras formas de ver filmes que não no cinema, foi dar na continuação longos 6 anos depois. E aí, se é que o Damien Leone teve aquele dilema de seguir na mesma trilha ou ser mais ousado, é de se louvar que ele tenha escolhido não se repetir, mas é de se lamentar o caminho que ele resolveu tomar a partir dessa decisão. Tudo bem que o primeiro filme era curtinho, não tinha nem 1h30, mas no segundo ele passa do ponto. Faz um filme quase 1 hora mais longo. Até aí tudo bem. O problema foi que faltou substância para preencher quase 2h20 de sessão. E olha que ele tentou, mas não foi uma tentativa bem sucedida. Ele inventa um modo de pseudo-psicologizar a história que não dá em lugar nenhum. E também exagera na vontade de chocar o espectador. As críticas, em geral, foram mais favoráveis do que as do primeiro, mas eu achei inferior. Agora vamos ver o que ele inventou para a parte 3. Os relatos que vêm dos países onde o filme já estreou são de que a produção está ainda mais podreira. O que fez com que muitas pessoas não aguentassem e saíssem da sala de cinema já na primeira cena.
E isso é algo de que o diretor não abria mão. Ele sabia que nenhum grande estúdio de cinema aceitaria tanto sadismo e sanguinolência. Por isso, embora muitos deles, muitos estúdios grandes, estivessem interessados em produzir, ele recusou todos e financiou o filme sozinho. Sabe como é, né? É aquela regra que vale para tudo na vida, inclusive para o que eu estava falando antes sobre o Coppola. Meu dinheiro, minhas regras. Quem paga a conta dá a última palavra sobre o que pode e o que não pode. Ah, e em 2026 já está confirmado Terrifier 4. Dá-lhe Jogos Mortais! Por enquanto, Terrifier 3 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa, adivinha só, 18 anos e duração de 2 horas e 5 minutos. A nossa quarta e última estreia da semana nos cinemas é um drama baseado em fatos. O Som da Esperança, a história de Possum Trot. Nesse filme, um casal de religiosos inspira a comunidade onde eles moram, no Texas, a adotar crianças que estão no sistema do governo, mas que ninguém quer adotar. Som da Esperança, a história de Possum Trot, é uma produção da Angel Studios. Esse estúdio de cinema está chegando à sua 8ª produção. Das 7 anteriores, a que é disparado a mais conhecida e bem-sucedida é Som da Liberdade. Esse filme, lançado no ano passado, foi adotado pela extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. Isso porque o filme conta uma história supostamente baseada em fatos de um homem que teria liderado a luta para libertar centenas de crianças vítimas de tráfico humano. Até aí, esse é ou deveria ser um tema que vai muito além da divisão entre esquerda e direita. O problema é que a narrativa se aproxima de uma das grandes teorias da conspiração dos últimos anos, lá na terra do Trump, muito difundida pela extrema-direita, de que uma rede de traficantes de crianças estaria operando nos subterrâneos de pizzarias. Se parece muita piração e paranoia, é porque é mesmo muita piração e paranoia. Mas você se espantaria com a quantidade de pessoas que acreditam nisso. Muitas delas acreditam ainda que a senadora Hillary Clinton, que perdeu para Trump as eleições de 2016, não só estaria envolvida com o tráfico de crianças, como que ela seria, na verdade, dá até vergonha de falar isso, uma alienígena disfarçada. Pois é, tem louco para tudo e bastante, viu? Bom, fato é que a extrema-direita se viu representada no filme por causa disso e fez uma campanha para impulsionar Som da Liberdade. Quem tinha condições comprava ingressos para que pessoas que não podiam pagar pudessem ver o filme, ou simplesmente compravam ingressos só para elevar a bilheteria, mesmo que ninguém fosse efetivamente utilizar esse ingresso lá na sala de cinema, sentar lá na poltrona. Aqui no Brasil, por exemplo, Brasil Paralelo e Jovem Pan fizeram parte dessa campanha. O que meio que já diz tudo o que você precisa saber sobre isso, se é que você me entende. Mas deu certo. Um filme modesto, como Som da Liberdade, rendeu mais de 250 milhões de dólares e acabou como a 26ª maior bilheteria de 2023, à frente de produções bem mais caras e ou ambiciosas, como as Marvels, Tartarugas Ninja, Shazam, Pânico 6 ou Mansão Mal-Assombrada. O filme que está saindo agora, Som da Esperança, a história de Possum Trot, a princípio se chamaria só Possum Trot, mas a Angel Studios foi esperta o bastante para incluir Som da Esperança no título, um modo de relacionar os dois filmes. Na prática mesmo, a única coisa que eles têm em comum é a ajuda às crianças. Mas, segundo os produtores, Som da Esperança é uma continuação espiritual de O Som da Liberdade. Então tá bom, vai. Mas tem outras coisas em comum. Lá nos Estados Unidos, os dois filmes estrearam no dia 4 de julho, um em 2023 e o outro em 2024. Não por acaso, o dia da independência do país, uma data que carrega para o americano um simbolismo patriótico muito mais forte do que o do 7 de setembro aqui pra gente no Brasil. Também é incomum as campanhas para que as pessoas comprem ingressos para doar. Mas essa não decolou tanto quanto a do ano passado. Os 8,5 milhões de dólares de custo de produção foram bancados totalmente por uma campanha de financiamento coletivo, mas o filme está tendo distribuição pela Daily Wire Plus,
braço de streaming do site de extrema-direita The Daily Wire. O que acabou sendo mais um motivo de polêmica. A atriz Letitia Wright, a Shuri dos filmes da Marvel, assumiu como uma das produtoras executivas do filme e batalhou muito para que ele acontecesse. Mas ela ficou louca da vida e se afastou do projeto quando soube do envolvimento do The Daily Wire, o que motivou até um pedido de desculpas para ela do diretor Joshua Weigel. Som da Esperança, a história de Possum Trot, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 10 minutos. Tchau!